Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Cláudio Santos, da primeira Câmara Civil, suspendeu a decisão da Justiça da Comarca de Caicó, que teria proibido o parlamentar serranegrense, o vereador Jário Soares Flauzino, ele presidente da Câmara Municipal, de fiscalizar unidades de saúde deste município por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Com a decisão do desembargador do TJ do RN, o presidente da Câmara, Jário Flauzino, ele pode exercer a fiscalização e também manter os vídeos no ar, além de ficar livre de multas. O caso repercutiu bastante aqui na cidade de Serra Negra do Norte, após o vereador ser acionado por familiares de um paciente ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, sendo baleado, ficando mais de 2 horas no Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris, à espera de uma ambulância para ser transferido para a capital do estado, em Natal. Nas imagens gravadas pelo vereador, não havia ambulância adequada para a remoção do paciente, como também não existia a presença do motorista de plantão, que não foi acionado pela unidade de saúde. E também não existia o atendimento integral durante o expediente da noite. Após analisar o recurso de defesa, o desembargador Cláudio Santos, ele apontou erros na origem do processo, esclarecendo que o município de Serra Negra do Norte não tem legitimidade para ajuizar a ação, porque o Hospital Maternidade dessa cidade é uma entidade privada, filantrópica, que presta serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de forma complementar, não sendo vinculada ao Poder Público Municipal. Foi diante dos fatos, o vereador Jário Flauzino recuperou o direito de fiscalizar e também mantendo as publicações, não sendo penalizado até o julgamento final desta ação aqui em Serra Negra do Norte. E os vereadores desta cidade, Heraldo Alves de Araújo, José Roberto Garcia de Araújo, Ana Carine da Nóbrega, Vânia Fernandes de Medeiros, Francisco Inácio Neto, José de Arimatea Araújo, Estênio Gomes de Araújo, Jário Flauzino, Carlos Eduardo Gomes, todos eles embarcaram na tarde de ontem com destino a Brasília para participar da 25ª Marcha dos Gestores Legislativos Municipais. O evento é voltado ao fortalecimento do Legislativo Municipal, além de trocar experiência entre representantes de todo o país. Pois durante a agenda na capital federal, os parlamentares serranegrenses também aproveitarão a oportunidade de visitar gabinetes de deputados e senadores, buscando apoio, parceria e recursos que possam contribuir com melhorias e novos investimentos para o desenvolvimento do município de Serra Negra do Norte. A participação dos vereadores na 25ª edição da Marcha dos Gestores Legislativos reforça assim um compromisso em busca de benefícios para a população. A 25ª Marcha dos Gestores acontece de 27 a 30 deste mês, com atividades no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na capital federal do país. Outra informação de Serra Negra do Norte, que a Justiça condenou homem a 21 anos de prisão por ter matado sua companheira no centro da cidade aqui em Serra Negra do Norte. O Tribunal do Júri Popular esteve reunido quinta-feira passada, dia 23, no Fórum Municipal Amaro Cavalcante, em Caicó, quando, na realidade, o réu Ítalo Faustino da Silva, ele de 31 anos de idade, foi condenado a 21 anos de reclusão, acusado de homicídio contra a sua ex-companheira, a senhora Daiana do Nascimento, que na época ela tinha 31 anos de idade. O crime ocorreu no dia 11 de julho de 2024, por volta das 19h40, na rua Oscar Batista de Faria, no centro desta cidade. De acordo com a denúncia do Ministério Público do RN, Ítalo Faustino, ele matou a ex-companheira com o uso de uma arma branca, ou seja, uma peixeira, desferindo apenas uma única cutilada no pescoço da vítima. Ela, não resistindo ao ferimento, veio a falecer. O casal vivia separado há mais de um ano. O acusado Ítalo Faustino, por não aceitar o fim do relacionamento, tentava de diversas maneiras reconciliar o matrimônio, pois devido às agressões do companheiro, a Daiana do Nascimento, ela não aceitava a reconciliação de união
com o ex-companheiro Ítalo Faustino. Pois na noite anterior do crime, no dia 10 de julho de 2024, o réu tentou assassinar a companheira com o uso de uma faca peixeira em frente à residência dos familiares da vítima, depois de várias discussões entre as duas pessoas. A Dayana foi assassinada com característica de feminicídio no dia 11 de julho de 2024 por motivo fútil, pois na época, a morte da mulher, a população de Serra Negra do Norte ficou bastante chocada, onde a vítima deixou órfão 2 filhos menores de idade. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina só a seguinte cena. Um homem está sangrando muito, um ferimento à bala grave mesmo. Nossa. Sim, e ele está lá deitado numa maca de hospital, precisando desesperadamente de uma transferência urgente para a capital. Certo. Mas, não tem ambulância. E o motorista de plantão, pasme, sequer foi acionado. Caramba, como assim? Pois é. E aí, enquanto esse relógio corre, contra a vida desse cara, os líderes políticos dessa mesma cidade estão fazendo as malas. Viajando bem nessa hora. Exatamente. Eles estão se preparando para viajar a mais de 2.000 quilômetros de distância, rumo a um centro de convenções, basicamente para implorar por verbas. É um contraste absurdo. Muito. E simultaneamente a isso tudo, o tribunal local da região acaba de condenar um homem a 21 anos de prisão. 21 anos. Por um assassinato brutal no meio da rua, que chocantemente tinha sido, ensaiado em público no dia anterior, sem que ninguém fizesse nada para impedir. Olha, é um retrato bem denso. E o que torna isso ainda mais complexo é que tudo isso está acontecendo na mesma órbita, sabe? No mesmo ecossistema municipal. Exato. Então, para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo de hoje, as nossas fontes trazem relatórios informativos, diários oficiais e despachos judiciais datados exatamente de hoje. Hoje, 27 de abril de 2026. Isso aí. Tudo focado no município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Uhum. E a nossa missão aqui hoje não é só relatar o que aconteceu numa cidade pequena do interior. A ideia é usar essas fontes como um bisturi mesmo, para dissecar o maquinário institucional brasileiro. Com certeza. O foco é entender os padrões por trás dessas manchetes, né? Porque, na real, isso mostra como a saúde pública, a dependência política e a justiça criminal colidem na vida real de qualquer pessoa. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque esse primeiro caso do hospital, ele já levanta uma questão imediata sobre quem é que realmente manda quando a vida de um cidadão está em jogo. Sem dúvida. O incidente no Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris é, o ponto de partida perfeito para a gente entender essa engrenagem toda. Tá, então deixa eu dar o contexto exato das fontes para a gente alinhar. O paciente baleado, que foi vítima de uma tentativa de homicídio, dá entrada nesse hospital lá em Serra Negra do Norte. Uhum. E a espera pela transferência para Natal, que é a capital, passa de 2 horas. 2 horas para um baleado é uma eternidade. Total. Daí a família, desesperada, aciona o presidente da Câmara Municipal, o vereador Jairo Soares Flauzino. Ele vai até lá e dá de cara com essa situação. Faltando infraestrutura básica. Sim, falta de ambulância adequada, ausência do motorista e um déficit absurdo no atendimento integral noturno. E como qualquer cidadão indignado com um celular na mão hoje em dia, o que ele faz? Ele filma tudo. Exato. Filme e joga nas redes sociais. Mas aí que está a reação do hospital. Essa parte é bem reveladora. Eles entram na justiça, na comarca de Caicó, e conseguem uma liminar proibindo o vereador de expor a situação. A alegação era a proteção à imagem da instituição. E aí que a mecânica jurídica desse caso mostra uma fratura estrutural gigante na nossa saúde pública, sabe? Como assim exatamente? Bom, a decisão de primeira instância, ela focou na perturbação do ambiente hospitalar. O juiz entendeu que a gravação estava tumultuando. Tá, faz sentido até certo ponto. Sim. Mas quando o caso sobe para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o TJRN, a coisa muda de figura. O desembargador Cláudio Santos reverte tudo. Ele derruba a censura aos vídeos, né? Derruba a censura e afasta a multa. Mas olha, a fundamentação dele é o que a gente tem que prestar atenção aqui.
Por quê? Ele não usou só aquela carta básica da liberdade de expressão. Não foi só isso. Ele aponta uma falha técnica logo na origem do processo. Ele fala sobre a tal da ilegitimidade ativa do município. Espera um pouco, vamos destrinchar essa parte legal, porque ela é meio confusa. Claro, vamos lá. O desembargador diz que a prefeitura, ou seja, o município de Serra Negra do Norte, não tinha legitimidade para processar o vereador para defender o hospital. Mas como que isso faz sentido? É um nó jurídico. É porque, o hospital não é o principal ponto de atendimento da cidade. A prefeitura não tem jurisdição sobre a saúde pública do próprio município. Eu fico chocado com isso. Pois é, ela tem jurisdição sobre a saúde pública direta. Mas o Hospital Maria Cândida de Medeiros Maris tem uma natureza jurídica bem específica. Qual é a natureza dele? Ele é uma entidade privada e filantrópica. O que acontece na prática, e que é muito comum no Brasil, é que ele atua de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Ah, entendi. Complementar. Exato. Isso significa que, perante a lei, o hospital não é uma extensão da prefeitura. A administração municipal não é dona do prédio, não é chefe dos funcionários e não cuida da gestão interna. Saquei. Logo, o prefeito não pode simplesmente usar a procuradoria do município para blindar judicialmente uma entidade privada contra a fiscalização de um vereador. O CNPJ é diferente, entende? É como se o prefeito tentasse usar a guarda municipal para expulsar um inspetor de segurança de uma loja que fica dentro do shopping center da cidade. Essa analogia é perfeita. A loja é privada, ela só presta um serviço ao público lá dentro e recebe por isso. Mas o prefeito não tem autoridade legal para barrar uma auditoria dentro daquele CNPJ específico. Exatamente isso. Só que o problema dessa arquitetura toda, na minha visão, é que ela cria um vácuo bizarro de responsabilidade, sabe? Uma zona cinzenta total. Sim, porque o dinheiro público paga pelo atendimento, a população da cidade depende daquele teto para não morrer, mas na hora H, quando a maca está lá manchada de sangue e a ambulância não chega, a entidade privada invoca essa autonomia dela. E a prefeitura levanta as mãos e diz a gestão não é nossa. E esse é o núcleo da crise. É aí que o sistema trava. Quando o poder público terceiriza essa obrigação constitucional dele para um modelo filantrópico complementar, ele frequentemente perde essa capacidade de resposta imediata. Fica de mãos atadas. Fica. E a ironia trágica dessa zona cinzenta toda é que a briga jurídica lá no tribunal, sobre quem pode ou não filmar o hospital, acaba ofuscando o problema estrutural real da coisa. Que é o fato de que a ambulância quebrou ou faltou motorista simplesmente porque não tem dinheiro em caixa, né? Exato. O cofre local está vazio, a falta de estrutura básica grita nessas horas. E essa falta crônica de dinheiro, ela nos dá o fio condutor exato para entender o que está acontecendo do outro lado do país neste mesmo 27 de abril. Que é outro ponto altíssimo dos nossos documentos de hoje. Sim, porque a ironia suprema é que os mesmos líderes locais, que estão lá juridicamente engessados para inspecionar o hospital da própria cidade, são obrigados a cruzar o país para tentar manter esse hospital aberto. É uma peregrinação institucional, sabe? E define perfeitamente como funciona a política municipal brasileira hoje. As nossas fontes mostram que uma comitiva gigantesca de Serra Negra do Norte desembarcou hoje lá em Brasília. 9 vereadores, certo? 9 vereadores. Tem o próprio Jairo Flauzino, o Heraldo, o José Roberto, a Ana Carine, a Vânia, o Francisco Inácio, o José de Arimaté, o Estênio e o Carlos Eduardo. Ou seja, a Câmara Municipal quase inteira. Praticamente inteira. Numa cidade desse porte, isso significa esvaziar o prédio do Legislativo local e voar todo mundo para o Distrito Federal. Eles foram para a 25ª Marcha dos Gestores Legislativos Municipais, né? Isso. Lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então, o que tudo isso significa na prática? 9 parlamentares locais viajando milhares de quilômetros só para falar sobre fortalecimento legislativo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, olha, o letreiro do evento até fala em fortalecimento institucional. Claro, fica bonito no papel. Sim, mas a agenda real nos corredores e naqueles gabinetes lá em Brasília é puramente captação de recursos, é a busca pelo dinheiro. Porque os municípios pequenos não se sustentam sozinhos. De jeito nenhum. O que a gente está observando nessa viagem
é o custo altíssimo da centralização tributária no Brasil. Cidades pequenas arrecadam muito, muito pouco. O IPTU e o ISS não dão conta, né? Mal cobrem a folha de pagamento da prefeitura e, a coleta de lixo. Se quiser fazer qualquer investimento para mudar a realidade estrutural, sei lá, comprar uma frota nova de ambulâncias, reformar esse hospital filantrópico ou asfaltar via, Precisa de ajuda de fora. depende umbilicalmente do dinheiro que está concentrado em Brasília, na mão da União. Mas isso me faz pensar. A gente não criou um sistema onde os prefeitos e vereadores são efetivamente reféns de Brasília? Totalmente reféns. Porque, em vez de administrar a cidade, que é a função deles, eles precisam se transformar em lobistas de tempo integral. É o pragmatismo político levado ao extremo. Eles não estão lá na marcha só para aprender a legislar melhor. Eles estão batendo nas portas dos gabinetes dos deputados federais e dos senadores, disputando as fatias daquelas famosas emendas parlamentares. A mecânica é exatamente essa. E olha, é uma transação política muito clara e, ao mesmo tempo, muito desgastante. Como que funciona essa conversa lá dentro? O líder municipal chega no gabinete lá em Brasília e a conversa direta, tipo, deputado, a nossa base garantiu tantos mil votos na sua última eleição. Em troca, a gente precisa daquela emenda de R$1 milhão para cobrir o buraco na saúde. É toma lá da cá institucionalizado. Sim, e se o vereador ou o prefeito não fizer essa viagem, se ele não entrar nesse balcão de negociações do Pacto Federativo, a cidade dele simplesmente atrofia. A ambulância nunca chega. Nunca é comprada. O sistema obriga eles a fazerem isso. O que mostra, na verdade, uma inversão completa de papéis, sabe? Como assim? Entra com o celular gravando a falha do hospital, ele age com o peso de uma autoridade local suprema, enfrentando até decisão judicial para fiscalizar. Ele assume a linha de frente. Isso. Mas, 48 horas depois, pisando no tapete verde do Congresso Nacional, esse mesmo parlamentar assume uma postura de subordinação. Perfeito, é bem isso. Ele precisa implorar para que um pedaço do imposto que a própria população da cidade dele pagou retorne para a Serra Negra do Norte em formato de emenda. É o dinheiro deles mesmos voltando com um carimbo de favor político. Exato. A autonomia municipal acaba sendo uma ficção jurídica. E o custo dessa ficção não é só financeiro, viu? É um custo social pesado. Explica melhor essa parte. Quando o município passa tanto tempo e gasta tanta energia lutando pela sua própria sobrevivência estrutural, focando só em tapar buracos emergenciais, tipo a falta da ambulância, Sim. a capacidade do Estado de organizar, por exemplo, uma rede de prevenção civil desaparece. Não tem planejamento a longo prazo. Fica só apagando incêndio. Exato. E é aí que as falhas administrativas viram tragédias humanas incontornáveis. O que nos leva ao documento mais pesado do nosso mergulho de hoje. Essa parte é difícil. Porque enquanto a Câmara Municipal inteira está lá no Centro-Oeste tentando barganhar um futuro melhor para a cidade, o sistema de justiça local acabou de lidar com a prova irrefutável de que, no presente, a rede de proteção estatal falha de forma letal. Falha miseravelmente. Os relatórios mostram que na última quinta-feira, dia 23 de abril, o Fórum Municipal Amaro Cavalcante, lá em Caicó, abriu as portas para um tribunal do júri popular. O julgamento do feminicídio. Isso. No banco dos réus estava o Ítalo Faustino da Silva, de 31 anos. O veredito saiu. 21 anos de reclusão em regime fechado. E o crime é de uma brutalidade que simplesmente silencia qualquer debate burocrático que a gente estava tendo até agora. É o assassinato da Dayana do Nascimento. Exato. A Dayana, que também tinha 31 anos e era ex-companheira do réu. Uma tragédia absoluta. Foi no dia 11 de julho de 2024, no início da noite, na rua Oscar Batista de Faria, que fica bem na região central da cidade. No meio da rua. No meio da rua, o Ítalo usou uma peixeira para dar um único golpe no pescoço dela. E o motivo que está listado nos autos? Motivo fútil, né? Pura e simples recusa da Dayana em reatar um relacionamento que já tinha terminado há mais de um ano. E a pior parte, ela deixou 2 filhos menores de idade. É desolador. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ou melhor,
tragicamente reveladora sobre como a gente vive, porque os documentos do processo mostram que esse crime não foi uma explosão súbita de violência imprevisível. De forma alguma. Houve uma crônica de uma morte anunciada em praça pública. E ninguém parou o cara. O detalhe mais perturbador da cronologia desse caso todo é justamente o que aconteceu 24 horas antes do assassinato. Conta pra gente. No dia 10 de julho, o réu já tinha tentado matar a Diana, com uma faca na frente da casa de familiares dela. Na frente da família. Sim, e a tentativa de homicídio foi super pública. Teve confusão, teve testemunhas que viram a cena. E ela já vinha recusando qualquer contato com ele justamente por causa de um longo histórico de agressões anteriores. Nossa, e é exatamente nesse ponto que a gente precisa olhar para a dinâmica de uma cidade pequena. Serra Negra do Norte tem algo em torno de, 8 mil habitantes. É bem pequena, todo mundo se conhece. Não é uma metrópole anônima gigante onde um agressor some na multidão e a polícia não marcha. As pessoas conhecem as rotinas umas das outras lá. Com certeza, o cara tem nome, sobrenome e endereço conhecido. Então, como é que é possível que um homem tente esfaquear a ex-companheira na frente da família dela num dia e no dia seguinte ele ande livremente até o centro da cidade, armado com uma peixeira e conclua a execução? É a falha do sistema. Como que o Estado, mesmo numa microcomunidade, onde o perigo é absolutamente visível e tem rosto, falha em colocar uma barreira física mínima entre o agressor e a vítima? Olha, isso que você está descrevendo é a anatomia de um colapso preventivo. Colapso preventivo. Gostei do termo. É o que acontece. Em comunidades menores, existe frequentemente uma falsa sensação de que a intervenção da própria família ou dos vizinhos pode conter a violência doméstica ali no boca a boca, sabe? Deixa que a gente resolve aqui, não chama a polícia. Exato. O que muitas vezes inibe ou atrasa demais o acionamento formal das forças de segurança. Entendi. E por outro lado, quando a gente olha para a infraestrutura do Estado num município pequeno, a realidade bate na porta com força. Delegacias, por exemplo, muitas vezes fecham no final da tarde. Não tem plantão 24 horas? Não tem. A Patrulha Maria da Penha pode não ter efetivo suficiente para cobrir a área o tempo todo. E abrigos sigilosos para vítimas que estão em risco iminente de morte são quase inexistentes no interior. Ou seja, a lei está lá bonitinha no papel, mas a geografia e a falta de dinheiro diluem completamente a eficácia dela. Diluem. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o que funciona e o que não funciona na nossa justiça. Porque o que a gente observa aqui é um paradoxo muito perturbador. O contraste entre as pontas do sistema. Sim, o sistema de justiça penal funcionou com uma precisão cirúrgica na sua fase final, né? Sim, a resposta punitiva veio. O Ministério Público investigou bonitinho, a denúncia foi sólida, o Tribunal do Júri Popular se reuniu e o juiz aplicou uma pena rigorosa de 21 anos. A engrenagem da punição girou exatamente como manda o Manual de Direito. Girou. Mas é uma máquina que só liga o motor depois que o sangue já foi derramado. Exatamente. É uma justiça pós-mortem. Infelizmente. Para a sociedade, claro, a condenação traz a resposta legal, mas não reverte a falha absoluta daquela rede de proteção preventiva que você mencionou. Não traz a Diana de volta. Não traz. A Diana precisava do Estado atuando no dia 10 de julho durante a primeira agressão, não 2 anos depois numa sala de tribunal. A análise é rigorosamente essa. A gente construiu no Brasil instituições punitivas que são até bem robustas, mas as redes de assistência social e proteção civil são incrivelmente frágeis. Muito frágeis. E se a gente traçar uma linha conectando todos os pontos do que analisamos nos documentos de hoje, fica evidente que essa fragilidade preventiva não é um acidente, entende? É o próprio modelo de funcionamento. A Negra do Norte acabam formando um único ecossistema de responsabilizações terceirizadas. Um efeito dominó. Exato. Primeiro, a prefeitura terceiriza a execução da saúde para uma entidade filantrópica e, com isso, perde o controle da fiscalização e da agilidade lá com a ambulância. Aí o município, como está sem recursos próprios, terceiriza o seu planejamento financeiro e de infraestrutura para as emendas lá de Brasília, forçando os líderes locais a abandonarem a cidade para ir pedir dinheiro. Viram pedintes profissionais, basicamente. E, por fim, na base da pirâmide, a rede de proteção à vida falha por inanição,
terceirizando para o tribunal do júri a função macabra de administrar justiça só quando a vítima já virou estatística. É um ciclo vicioso. E o mais importante, ao olharmos para essas fontes, não é a gente ficar só apontando o dedo para as peculiaridades de uma única cidade potiguar. Não, de forma alguma. Buraco e mais embaixo. Serra Negra do Norte está atuando aqui no nosso mergulho de hoje como um microcosmo perfeito do Brasil. Um espelho. Um espelho. As engrenagens que a gente vê travando ali a complexidade contratual bizarra do SUS, o balcão de negócios das emendas parlamentares federais e essa cegueira preventiva no combate ao feminicídio. Tudo junto. Tudo isso está gerando com os mesmíssimos defeitos em milhares de municípios pelo país agora mesmo. É a vida real acontecendo nas engrenagens da burocracia e da lei todos os dias. O que nos deixa com um cenário bastante indigesto sobre a forma como a gente moldou a convivência em sociedade, sabe? É para se pensar muito. Nós passamos hoje pelo hospital sem ambulância, pelos vereadores peregrinando atrás de verbas a milhares de quilômetros de casa e, tragicamente, pelo tribunal que tenta remediar com décadas de prisão uma vida que foi arrancada pela inércia institucional. É o peso da realidade. É pesado. E a grande provocação que fica, para quem está nos ouvindo continuar pensando depois que esse nosso mergulho profundo terminar, é sobre o nosso foco como sociedade. Onde a gente está colocando a nossa energia institucional? E isso, nós projetamos o Estado, em todas as suas esferas, para ser um arquiteto focado em construir pontes seguras e prevenir crises para o futuro dos cidadãos. Ou a gente se acostumou com o pior? Pois é. Ou será que, ao aceitarmos essa eterna falta de recursos e esse distanciamento gigantesco entre quem sofre na base e quem decide lá no topo, a gente se conformou em financiar um Estado que atua quase exclusivamente como um legista? Um legista que chega no final. Um legista muito competente, claro, mas especializado apenas em diagnosticar com precisão a causa de todas as nossas mortes e os nossos fracassos depois que o dano já é irreparável. Fica a reflexão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.